E Danilo do Botafogo vai jogar no Palmeiras, no Flamengo ou vai para a Europa? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades sobre o tema e fala também sobre o Palmeiras. Seria o Verdão a Argentina da Copa do Brasil? Para completar, tem jogador do Palmeiras na mira de 3 times da Série A. Tudo sobre atletas do Brasileirão que seguem vivos na Copa do Mundo, como é que ficaram as quartas de final, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre atletas do Brasileirão convocados para o Mundial. Eram 32, sobrou apenas um. Flaco Lopes, atacante do Palmeiras e da seleção argentina, é o único com chances ainda de título, todos os outros já foram eliminados. É só importante registrar que a participação do Flaco Lopes na seleção argentina é das mais discretas. Ele fez apenas uma aparição, foram 8 minutos em campo. Os outros 31 atletas do Brasileirão eliminados são 7 jogadores da seleção brasileira, o Everton, Danilo, Alexandro, Léo Pereira, Danilo Santos, Paquetá e Neymar, 7 do Paraguai, Bobadilla, Gustavo Gomes, Maurício, Sousa, Júnior Alonso, Balbuena e Pita, 7 da seleção do Uruguai, Varela, De La Cruz, Arrascaeta, Piquerez, M. Martínez, Rocher e Canóbio, 5 jogadores da seleção do Equador, Gonzalo Plata, Preciado, Alan Minda, Alan Franco e Félix Torres, e mais 4 da seleção colombiana, Carrascal, John Arias, Andrés Gomes e Portilla. O que você pensa sobre essa eliminação tão precoce dos atletas da seleção brasileira e qual desses jogadores da seleção brasileira não, do Brasileirão e quais desses jogadores se destacaram ao longo do Mundial? E o Palmeiras, que está se tornando a Argentina da Copa do Brasil? Não entendeu a correlação? Eu explico. A Argentina pode ter o caminho mais fácil da história das Copas do Mundo até uma semifinal. Nunca uma seleção chegou à semifinal enfrentando adversários com um ranking tão ruim quanto a Argentina no Mundial. Além de uma fase de grupos com adversários bem fracos, no primeiro mata-mata a Argentina pegou Cabo Verde, depois a seleção do Egito e agora a Suíça. Pois bem, o Palmeiras, que já passou pela Jacuipense da Bahia sem enfrentar o adversário na Bahia, o jogo acabou acontecendo em Londrina, vai ter um adversário da Série B, o Fortaleza, fora de seu estádio. Fortaleza optou por vender seu mando de campo e o confronto entre Fortaleza e Palmeiras, que aconteceria no Castelão, será disputado na Arena Pantanal, em Cuiabá. Repercussão extremamente negativa entre torcedores que não gostam do Palmeiras, pelo entendimento de que há um benefício ao Palmeiras. O Verdão não tem absolutamente nada a ver com essa história, assim como a Argentina não tem nada a ver com o fato de adversários teoricamente mais difíceis ficarem pelo caminho. A Argentina, por exemplo, poderia ter no primeiro mata-mata o Uruguai, só que o Uruguai ficou atrás de Cabo Verde e foi eliminado. A Argentina poderia ter, antes das semifinais, Colômbia ou Portugal. Portugal foi para um lado da chave e já caiu, Colômbia acabou sendo eliminada pela Suíça. Palmeiras e Argentina não tem nada a ver com essa história e vão avançando com favoritismo, tanto na Copa do Mundo quanto na Copa do Brasil. Gostaria de saber o que você pensa sobre essa história, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E Danilo vai jogar no Palmeiras, no Flamengo ou vai para o exterior? Essa resposta ainda não está definida. O que dá para cravar é que a Copa do Mundo não ajudará o Botafogo a alcançar os 40 milhões de euros sonhados nessa transferência. Danilo foi para o Mundial cheio de esperança, até porque vinha deixando excelente impressão nos amistosos pré-Copa. Mas ninguém sabe ao certo o porquê Carlo Ancelotti preteriu o jogador, que disputou apenas 4 jogos e 44 minutos ao longo de toda a Copa. Nem para a partida contra a Noruega, em que Paquetá estava machucado, o Danilo foi opção como titular, ele entrou só na reta final da partida. E diante desse cenário, 40 milhões de euros dá para cravar que o Botafogo não vai alcançar. Dá para dizer que o Danilo se desvalorizou no Mundial? Não, certamente não. Alguém que vai para a Copa do Mundo e representa a seleção brasileira não perde valor, mas ele não consegue o valor que se imaginaria a partir de uma grande Copa. Diante desse cenário, as chances de Palmeiras e Flamengo aumentam. Danilo não conseguiu chamar a atenção de gigantes do velho continente, mais especificamente da Inglaterra, onde o Danilo gostaria de jogar. É óbvio que Juliano Bertolucci, representante do Danilo e com portas abertas em alguns dos principais clubes da Inglaterra, tem trabalhado desde a eliminação da seleção brasileira para cavar uma vaguinha para o Danilo por lá. Para o Botafogo é mais negócio vender o Danilo para um time da Inglaterra do que para um rival brasileiro.
Já contei para vocês que durante a Copa do Mundo, o Palmeiras e o Flamengo sinalizaram a Juliano Bertolucci as seguintes ofertas. O Flamengo toparia bancar 25 milhões de euros fixos, mais 10 milhões de euros em bônus. O Palmeiras sinalizou com 22 milhões de euros fixos e um valor de bônus ainda não definido. Nenhuma dessas ofertas foi apresentada ao Botafogo, porque tanto o Botafogo quanto o Juliano Bertolucci decidiram esperar pelo fim da Copa, porque imaginavam que ele poderia se valorizar. Hoje, um bom negócio para o Danilo deve gerar na casa dos 25 a 30 milhões de euros. A informação que eu tenho é de que não há nada fechado entre Palmeiras, Botafogo e Danilo. Vários setoristas do Palmeiras têm cravado que o acordo está sacramentado. A minha informação é completamente diferente. O Palmeiras até vai ter a preferência do Danilo caso decida ficar no Brasil, mas não há nada apalavrado, fechado, bem longe disso. Há uma sinalização, inclusive, com oferta inferior à do rival Flamengo. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Assim que tiver qualquer novidade eu volto para contar para vocês. Combinado? Tem jogador do Palmeiras na mira de 3 clubes da Série A. Eu me refiro a Rômulo, meio atacante, que faz boa temporada, mais uma, com a camisa do Novo Horizontino. Ele pertencia ao Novo Horizontino, foi comprado em 2024 pelo Palmeiras por 6 milhões de reais, não foi bem no Verdão e acabou voltando para o Novo Horizontino. Temporada atual de 28 jogos, 10 gols e 9 assistências. Na Série B são 16 jogos, 4 gols e 6 assistências. Pois bem, hoje, Internacional, Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense são os principais interessados no meio atacante. A pedida do Palmeiras está fechada, definida. 4 milhões de dólares ou 20 milhões de reais. O primeiro que se aproximar de tais cifras pode ficar com o Rômulo. É só importante registrar que se vai muito bem na Série B e com a camisa do Novo Horizontino, a pena é que Rômulo, com a camisa do Verdão, não conseguiu prosperar. Só para completar em relação ao Palmeiras, registrar que Gabriel Jesus tem mantido sua forma física na academia de futebol do Palmeiras. Ele tem mais um ano de contrato no Arsenal, está fora dos planos do clube inglês e como o time está de férias, ele tem mantido sua condição física vestindo a camisa do Palmeiras, pelo menos em treinos, e obviamente que não está habilitado a atuar profissionalmente. Pedindo notícias do Palmeiras. Deixa eu falar um pouquinho sobre Rômulo. Vocês vão lembrar do Rômulo, né? Volante no meio atacante, comprado pelo Palmeiras em 2024, depois de arrebentar com a camisa do Novo Horizontino. Só que no Palmeiras ele nunca conseguiu decolar, né? A verdade é que a impressão que dá é de que não está pronto para um desafio como esse, de jogar em um dos times mais poderosos do país. Pois bem, o Rômulo tem arrebentado com a camisa do Novo Horizontino, mais uma temporada em que, somando gols e assistências, ele tem uma média próxima ao número de jogos. Só para pegar o número direitinho, quer ver? Rômulo tem nessa temporada, com a camisa do Novo Horizontino, eu estou procurando aqui nas anotações, aqui 28 jogos, 10 gols e 9 assistências, tá? São 19 participações em gol em 28 jogos. Na Série B, 16 jogos, 4 gols e 6 assistências. Números bem legais, tá? Números bem interessantes. E aqui vem o ponto importante. Ele tem sido especulado por clubes do Brasil. São 3 times da Série A de olho nele. O Atlético Paranaense, o Internacional e o Red Bull Bragantino. A pedida do Palmeiras está definida. O Palmeiras quer 4 milhões de dólares ou mais ou menos 20 milhões de reais, tá? Se essa negociação vai avançar, a gente vai precisar esperar mais um pouquinho, mas o Rômulo tem deixado ótima impressão mais uma vez fora do Palmeiras. O único problema é que no Palmeiras ele não conseguiu performar bem. Caberia no seu time do coração? Você gostaria de ter o Rômulo jogando no seu time? Se puder, já usa o espaço do chat para registrar a sua opinião. Esqueci de dizer, mas não custa repetir, que os superchats são sempre prioridade. Você mandou seu superchat, eu paro o que eu estou fazendo aqui para responder, beleza? Também pedi para você deixar like, o like é importante para que o YouTube reconheça as nossas lives como lives legais e recomende para mais amiguinhos e amiguinhas, beleza? Combinado? Registrado? E o Palmeiras tomou decisão impactante. Está proibido o uso de celulares no centro de treinamento das categorias de base. Decisão é de João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Palmeiras e o maior vitorioso quando o assunto é sub-11, 13, 15, 17 e sub-20. João Paulo declarou que tomou tal decisão por conta de uma série de casos pelo mundo de pessoas, de adolescentes
e pré-adolescentes que entraram em crises de ansiedade e depressão pelo uso exagerado de telas. No centro de treinamento da base do Palmeiras, o jogador chega, deixa o telefone e só retira quando vai embora. Decisão que é polêmica, mas extremamente interessante. Para gerar convivência entre os atletas, o Palmeiras criou uma série de ideias, entre elas a construção de salas de leitura. Abel Ferreira, treinador do time principal, esteve nas categorias de base para inaugurar uma dessas bibliotecas e incentivou os meninos da base do Palmeiras a lerem, entendendo que isso pode ser extremamente importante. O Abel chega na conversa com os meninos a dizer que vários dos que estavam lá não se tornariam atletas profissionais, até porque o futebol é extremamente difícil, mas se eles lessem, estudassem e se esforçassem, certamente teriam uma vida bem melhor, ainda que não conseguissem se tornar atletas de futebol. O que você pensa sobre essa decisão do Palmeiras? Você gosta? Acha exagerado? Já usa o espaço para comentário, estou curioso para saber a sua opinião, beleza? Fala família, beleza? Mais um giro de notícias do Palmeiras nesta quinta-feira, agitada com muita informação de mercado da bola do Verdão. Desde já peço sua colaboração, seu like, sua inscrição para você ficar atento e atenado sobre tudo que está sendo falado, especulado, noticiado, informado nos bastidores do maior clube brasileiro, o Palmeiras. Então desde já peço humildemente seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho da notificação. Um grande abraço para vocês, valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo, fui.